Esse é um boa noite especial, porque é um boa noite, não é uma boa noite social, né? É de coração. E a gente possa levar para as nossas casas, nossos lares, essas bem-aventuranças que trocamos aqui, de modo que possamos iluminar todos os recantos dos nossos lares, os corações e as mentes de todos com quem nós nos encontrarmos. Nós escolhemos especialmente esse tema, não é? A mulher na visão espírita. Por quê? Porque é muito significativo, não é, que nós estejamos nessa semana. A nossa conversa vai se basear nesses dois livros, que são os primeiros livros da codificação kardeciana. Eu assumi o meu propósito de, em todas as nossas palestras, as nossas conversas, sempre, né, me referenciar aos livros básicos da nossa doutrina espírita, porque eu acho essencial, é essencial que todos nós estejamos sempre, mas sempre estudando, refletindo sobre os 5 livros da doutrina. Então nós nos baseamos no Livro dos Espíritos, na parte 3, o capítulo 9, que é da lei da igualdade, é a parte das leis morais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10 e 22, o 10º é bem-aventurados os misericordiosos e o 22 é não separa o homem o que Deus uniu. Então, tarefinha de casa, podem, não é? Chegar em casa e ter um final de semana muito produtivo. Bom, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aí nós vemos muitas mulheres em vários ofícios, né? Vemos ali a figura maravilhosa da esposa do Allan Kardec, não é? A Emily. Vemos as mulheres no começo da nossa colonização, as mulheres no trabalho, não é? Que ainda essa foto é recente. Vemos ali a Indira Gandhi ali, né, rodeada de homens e com decisões importantíssimas naquele momento, não é? A Meimei, nossa Joana de Ângeles, né? Um exemplo de mulher. Vemos ali a adolescente, Prêmio Nobel da Paz, a Malala, falando, não é, em plena conferência mundial sobre a mulher. Vemos a Anália Franco, que foi uma figura espetacular, pedagoga, fundou inúmeras escolas e inclusive foi expulsa da cidade dela, do interior de São Paulo, porque unia na mesma escola brancos e negros sem distinção. E ali em cima vemos uma jovem muito recente, não é? Que foi esse rosto e o corpo, não é? Que não está aí, foi o marido, a violência doméstica, que também está representada na figura de cima, que é aquela violência que não pode ser dita, né? Que há uma necessidade de que a mulher fique calada, ou por vergonha, ou pela domesticação do companheiro, e mantenha-se calada e muitas vezes a óbito. Enquanto a gente conversa aqui sobre a mulher, ao final desses 50 minutos, no Brasil, terão sido agredidas mais de 100 mulheres, algumas com êxito letal, não é? Mas o dia 8 de março de 1857, que é uma data, né, especial para a gente, a data não, o ano, que é o ano em que, em abril,
foi lançado o Livro dos Espíritos, essa fábrica, não sei se está dando para ver, em Nova York, essas mulheres, elas fizeram uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho. E quais eram as condições que elas queriam? Redução na carga horária, que elas faziam 16 horas de trabalho diário. Ela queria que fosse para 10 horas. A equiparação de salários com os homens, porque elas recebiam menos de 1/3 de salário que os homens recebiam na mesma função. E o tratamento digno no ambiente de trabalho, que ia desde o assédio, não é? Moral ao assédio sexual e a desvalorização total. Não sei se essas falas lembram um pouco ainda nossa realidade atual, mesmo no Brasil. E nesse dia, o que é que fizeram? Fecharam a fábrica, deixaram as mulheres dentro e incendiaram a fábrica com as mulheres dentro. E eu fico emocionada, né? Me desculpem, né? Mas com essa coisa tão hedionda, de lá queimadas morreram 130 tecelãs, né? 130 morreram carbonizadas. Pois bem, aqui no Brasil, em 2006, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Que surgiu de uma violência muito grande com Maria da Penha, que terminou ficando, não sem condições de mobilidade. Então, gente, vejam, de 1857 a 2016, ainda há um caminho muito longo a percorrer, não é? Ainda precisamos, de fato, não encarar o Dia Internacional da Mulher como um dia de comemoração, porque ninguém pode comemorar uma desgraça dessa. É um dia de lembrança, de recordação de que ainda precisamos evoluir muito. Nós, na doutrina espírita, o que é que nós dizemos? Em que é que nós acreditamos ou o que nós sabemos, mais do que acreditar? Nós sabemos que a humanidade é uma humanidade composta dos espíritos encarnados, portanto, no plano físico, e dos espíritos que estão no plano espiritual, ou no mundo não físico. Essa é a humanidade. E essa humanidade é composta, quando encarnados, de homens e mulheres. Mas quando no mundo espiritual a gente leva a roupagem da última encarnação ou das últimas reencarnações, mas espírito não tem sexo, não é? Espírito não tem sexo. E mais ainda, nossa proposta reencarnatória é uma proposta de evolução. Então nós não estamos aqui, e eu redundantemente falo isso, a proposta da reencarnação é uma proposta pedagógica, para que a gente aprenda, mas não é para que a gente sofra, não é? A dor, ela vem na circunstância ou pela oportunidade que precisamos para entender algumas coisas que ainda não aprendemos. Mas estamos aqui todos, meus irmãos, meus companheiros de jornada, estamos aqui para aprender. E a cada aprendizagem a gente evoluir, e através da lei do progresso a gente compreende que a única destinação nossa é o amor. Pois bem, mas a mulher, ela tem uma história na humanidade, e que eu vou falar só em 3 figuras simbólicas que são muito interessantes, né? A primeira é a figura de Eva, não é? Eva,
nasceu para complementar Adão, ou para suplementar Adão, já que narra a Bíblia que foi feita de uma costela, e para, junto com Adão, ela reinar no Éden, né? Dando nome aos animais e ali ficarem os dois numa complementaridade de criar filhos de Deus. Mas Eva era mulher, e mulher é um bicho danado, não é? Que houve? Ela ficou muito curiosa com a árvore da sabedoria, né? Com a maçã, com a macieira, e desobedeceu. Outra característica feminina, né? A gente tem que ser obediente e não ser curiosa, né? Tudo que a humanidade precisou para chegar até aqui é desobedecer e ser curiosa. Portanto, por isso que a gente tem ventilador, tem isso que eu estou usando, né? Pela curiosidade humana que a gente, não é isso, Verinha? Pois bem, Eva fez isso, desobedeceu, e aí a maçã tola, a maçã conseguiu dizer: não, coma a maçã, a cobra, coma essa maçã. E ela comeu, mas não só contente com isso, chega junto de Adão, e Adão, que era um mané, não é? Não sabia, foi na onda de Eva e comeu a maçã. E os dois então foram expulsos do paraíso e foram ter que trabalhar. Olha que outro mito, né? Tiveram que trabalhar, tiveram que ganhar a comida através do seu próprio suor. E aí Eva nos legou isso, né? Que é o pecado original. Mas há uma outra também na mitologia grega, que é Pandora, né? Pandora era linda, tinha tudo, não é? Pandora era uma mulher belíssima, uma deusa, e a ela foi dada uma caixa, dizendo que não abra essa caixa, porque dentro dessa caixa há todos os males, a inveja, a ambição, né? O orgulho, o egoísmo, o ódio está dentro dessa caixa. Portanto, você não abra esta caixa. Mas a mulher, né? Curiosa, desobediente, abre a caixa de Pandora. E o que é que acontece? Saem todos esses males para toda a humanidade e para sempre. Portanto, em ambos os mitos, a mulher comete um erro irremediável e condena a humanidade a uma vida de males e sofrimentos. Mulheres, vocês, como é que vocês fazem isso, não é? Mas na mitologia grega e depois na mitologia romana, aparece uma deusa chamada Palas Atena, né? Quem é jurista da área jurídica aqui conhece bastante a história de Palas Atenas. Ela é a deusa da civilização, mas a gente conhece mais como a deusa da sabedoria e a deusa da justiça, não é? Foi assumida em Roma como uma Minerva. Então, Palas Atenas nos redime, mulheres, né? Apesar de fazer algumas coisas também, mas tem um detalhe. Palas Atenas nasceu de partenogênese, mas partenogênese não da mãe, Metis, mas do pai, Zeus. Então, de onde nasce Palas Atenas? De um homem. Onde é que ela estava? Na cabeça do homem, que foi quebrada, né? Foi aberta, e ela sai maravilhosa, não é?
justa, espalhando equilíbrio, ponderação. Essa é a nossa Pala Atenas. Mas teve que nascer de um homem. E teve que pedir a Zeus para se ser virgem a vida inteira. Ela não podia, portanto, ter filhos. Ela não podia deixar de ser virgem. Olha o mito da virgindade também aí. Então, com essas três mulheres, esses três símbolos, a gente pode imaginar, e até alguns com certeza têm a profundidade do conhecimento da história da evolução da mulher, de um matriarcado inicial, porque era a mulher tal como a terra que podia gerar. A mulher ficava grávida e dela nascia homens e mulheres, nasciam as crianças, e a terra você plantava a semente e germinava o alimento. Então, mulher e terra, né? E tem o mito de Gaia, mulher e terra eram as maravilhas da natureza numa sociedade inicial que era matriarcal. Com a evolução, né? E com a chegada, e aí eu não vou contar, senão eu entro na antropologia, depois isso foi pela força, pelo poder do homem, transformado em sociedades patriarcais. E as mulheres saíram da vida, saíram do espaço externo para o espaço de dentro de casa. E os homens, então, é que podiam fazer as atividades agrícolas, que como começou nossa humanidade. Pois bem, de todas essas mulheres, esta é a Nossa Senhora, não é? Maria, que também não foi considerada no início. Maria também estava sob a dominação da cultura hebraica, era uma jovem na adolescência e foi entregue a um idoso, né? A um idoso para ser o seu marido, que era José, né? E nós sabemos toda a história depois de Maria e a beleza que foi, não é? Maria, um espírito superior, um espírito iluminado, um espírito de tal envergadura que foi capaz de receber Jesus, não é? De fato, não é? Mas mesmo dentro do cristianismo, Maria foi resgatada há muito pouco tempo e por uma questão política, né? Nós não encontramos em séculos anteriores a figura de Maria. Precisou haver um concílio para decidir que Maria era importante. Bom, gente, mas aí está, eu achei essa figura linda, né? Olhando para todos nós, né? E sempre nos abençoando e nos ajudando como mulher no nosso papel de mulher. E a todos os homens no papel de se sentirem privilegiados por terem nascido de uma mulher e poder, junto com as esposas, patrocinar o nascimento de tantos e tantos seres na Terra. Mas vamos lá. O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 57, aquela ação na fábrica que é marcante foi em 8 de março de 87, portanto o Livro dos Espíritos já estava pronto, não é? Já estava em impressão, no prelo, portanto. Na questão 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem
animar o de uma mulher e vice-versa? O que é que vocês acham? Acho que pode, não é? Vamos ver o que é que eles respondem. De certo, né? São os mesmos os espíritos que animam os homens e mulheres. Então já começa daí, não é? Uma percepção que homem e mulher, no fundo, são iguais, não é? Na questão 202, veja, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? O que acham? Tem mulher que diz, Deus me livre de encarnar novamente como mulher. Não é? Mas tem homem que diz, eu só queria encarnar como mulher, porque não precisava, ficava em casa, vocês não fazem nada em casa, ficava em casa, não é? Em casa, eu é que estou lutando na rua, não é assim? É, mas aí isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha, quando ele pode escolher, né, são as provas porque haja de passar. Então, no planejamento reencarnatório, não é só uma questão de escolher o gênero, é de escolher também a classe social, né, o país onde vai, a família. Aí o Kardec completa, os espíritos encarnam como homens ou como mulher, porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, cada posição social lhe proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Portanto, nós aqui, nesta sala, homens e mulheres, a gente não tem por que reclamar do gênero, porque é a oportunidade para ganhar experiência, portanto, para aprender mais. Continuando, e aí entra um fundamento da justiça, questão 817. Veja que pergunta interessante, não é? São iguais perante Deus o homem e a mulher e podem completar. Têm os mesmos direitos? A resposta é maravilhosa, né? Não otorgou Deus a ambos inteligência do bem e do mal, portanto, capacidade de livre escolha ou livre arbítrio. E a faculdade de progredir, maravilha, nós todos temos o livre-arbítrio e temos a destinação, a potencialidade para progredir, homens e mulheres. Superioridade moral da mulher em certos países. O que é que vocês acham? Eu vou responder que vocês estão ansiosos por saber a resposta. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Olha, nós estamos falando de mulher e homem, portanto, espíritos encarnados. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. E olha essa última frase, que maravilha. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E aqui não está falando intelectualmente pouco adiantados. Não está falando socialmente pouco adiantados. Está falando em moralmente pouco adiantados. Portanto, a violência contra a mulher não é privilégio apenas das classes
socialmente desamparadas. Ela ocorre em todas as classes, em todos os níveis sociais e em todas as pessoas que tenham desenvolvimento ou não intelectual. Às vezes, o cientista é tão moralmente pouco adiantado que alguém nesta encarnação que seja um analfabeto, né? Nós vemos, né, e aí eu convido a gente a refletir como nós todos, né, somos uma junção do espírito feminino e do espírito masculino, do ponto de vista simbólico. Quantas mulheres também tratam as outras mulheres como se fossem machos, não é? É o poder que dá essa condição, independente da questão homem-mulher. Muitas das vezes, e a Lei Maria da Penha já está pegando isso também, mulher contra mulher. Aí Kardec, que não fica, né, satisfeito com uma pergunta, ele vai no método indutivo e vai procurando as respostas. Ele pergunta: assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? O que é que vocês acham? Imagine que no Brasil, onde estamos, só em 1932, não me lembro agora, foi 32 ou 38, que a mulher pôde votar. Não é? Só agora, não é? Século XX, que nós podemos votar. E ainda não podia ser votada. Não é? Era só votar. Pois bem, a resposta: dos direitos sim, das funções não. Bem claro, né? Bem claro. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, porque a lei de Deus já deu, não é? Todo privilégio a um ou outro concedido é contrário à justiça. E olha que frase: a emancipação da mulher acompanha o progresso da humanidade. Sua escravidão marcha de par com a barbaria. Em conclusão, ambos devem gozar dos mesmos direitos. Gente, nós estamos no século XXI, não é verdade? Isso é tranquilo mesmo no Ocidente? É? Não é? Ainda há salários desiguais, jornadas de trabalho desigual. A mulher, quando assume um cargo, ainda já é notícia, né? Eu me lembro quando houve a eleição da UFAL, que eu fui eleita reitora em 1987, uma mulher reitora. Foi como se, né, de repente a gente tivesse assumido um novo paradigma. Um dia desses, né? Então, nós ainda estamos muito longe, né, disso que a doutrina espírita nos ensina há
através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que talvez para algum de nós que aqui estejamos seja novidade. Talvez nunca tenha lido essa parte da lei da igualdade e da importância da mulher na complementariedade e na própria formação da humanidade. Talvez. Ou leu en passant, né? Porque a gente às vezes ouve companheiros da doutrina, não é, tão arraigados à questão de gênero, mas tão arraigados que a gente fica assim olhando e se pergunta, meu Deus, não é? Conhecimento tem, mas trazer, como disse a nossa companheira Verinha na oração inicial, trazer a informação para introjetar e agir conforme aquela informação, ainda tem alguma distância. Continuando, gente, a pergunta 819, porque alguns dizem, mas a mulher é fraca, né? A mulher não consegue abrir uma lata, né? Aí um dia desse eu vi, mas as mulheres não querem ser tão igual aos homens, então por que não troca pneu do carro? Lá atrás diz, né? Iguais com funções diferentes, não é verdade? Aqui, como a gente leu. Então, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Qual é a resposta? Qual seria a resposta? Para lhes determinar funções especiais. Ao homem para ser o mais forte. Então, aos trabalhos rudes, homens podem abrir latas para as suas mulheres. É sua função mesmo. Por favor. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Essa, né, é a diferença das funções, né? E aí está a semente da complementaridade original, de que falam tantos antropólogos, né, sobre esta necessidade, e o próprio movimento feminista, não é? Que a gente não, no movimento a gente não quer superar o homem, a gente quer que igualdade na diversidade. 820, continuando essa. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? O que acham? É, Verinha? Não é tão natural? Se é mais fraco ou mais forte, é quem tem que ir, né? Olha que maravilha. Deus a uns deu força para protegerem o fraco e não para escravizarem. A mulher tem menor força física, mas maior sensibilidade para a delicadeza das funções maternas e o amparo dos seres fracos a ela confiar. É uma hierarquia, não é? É uma hierarquia de força. E isso não é só em relação à mulher, qualquer que seja a relação entre o forte e o fraco, não é? A relação que deve existir entre o forte e o fraco, e o forte em qualquer circunstância, não só a força física, mas a força do dinheiro, a força da hierarquia, não é? Não é para dominar, é para escravizar o mais fraco, ou dizer, olha, não tem jeito, eu não consigo que você faça isso, não é? É para exatamente proteger. Gente, com tudo isso que a doutrina nos ensinou, eu coloquei que ela nos convida a transformar as diferenças, aí tem A,
em complementaridade e igualdade naturais. Por que naturais? Se somos espíritos ora encarnados, se os espíritos não têm a questão do gênero, por que é que nós temos tanta confusão, tanto conflito em relação a gênero? Por quê? Kardec, ele viveu numa época de muito conflito de gênero. Kardec não estava numa sociedade que já estava isso equalizado. Não estava, né? A França, há pouco tempo, e agora ainda tem um presidente, o François Hollande, né? Que não tem problema de ter mais de uma mulher. Que foi pego no escândalo, mas que continuou presidente e a mulher foi quem se deu mal. Estou falando história recente, num país da liberdade, fraternidade e igualdade, cuja cultura ainda está impregnada da distorção moral entre direitos e deveres do homem e da mulher. E aí eu pergunto, como é que estamos educando os nossos filhos? Será que estamos educando os nossos filhos nesta perspectiva? Somos nós que estamos construindo as futuras gerações. Uns 13, 14. Bom, foi tudo na carreirinha, né? Eu me peguei no supermercado, minha gente, comprando camisinha para o meu filho. Quando eu cheguei no caixa, que eu olhei assim, eu digo, que gracinha, né? Eu estou comprando camisinha para o meu filho para proteger as filhas dos outros. Não era claro que era para proteger, mas na época não tinha essa história de AIDS, era só DST mesmo, né? E as minhas filhas, como é que será? Porque nós mães, a gente até evita conversar sobre isso para não se deparar com a realidade, não é? As filhas estão ficando adolescentes? Não vamos falar. Elas vão aprender e estão aprendendo de forma errada e com as pessoas erradas. E com as pessoas erradas. Aqui, ó. Não é? E nós? Será que a gente está aceitando, está levando? A partir desse dia, levei tudinho a ginecologista. E ainda tive o cuidado de entregar a ginecologista e ficar do lado de fora. Porque eu ainda não tinha estrutura, sou médica, mas eu ainda não tinha estrutura, né, de ouvir alguma coisa que eu me negava a ouvir. Não é verdade? Não é? As filhas da gente são umas bonequinhas ainda. E os meninos já podem ser os machos, né? Antigamente, o que é que os pais faziam? Não sei se ainda fazem hoje por esse interior afora. O que é que faziam? Todo mundo sabe, tá todo mundo com cara de sorriso, né? Levava os filhos homens para ser homem, não é? E o coitado, se não, o pai ficava em cima até acontecer, não é? Essa era a cultura. Acho que alguns de vocês aqui viram isso, ou fizeram isso, ou sofreram isso, com certeza. Acho. Pois bem, como é? Os mesmos princípios em relação à sexualidade, como eu acabei de... Em relação à liberdade de ir e vir,
eu botei assim com esse título, mas quando os nossos filhos vão para a casa de um amigo ou saem com os colegas é uma coisa, quando é as filhas é outra coisa. E eu não estou dizendo com isso que deixa os dois irem. Eu estou dizendo que se trata de forma diferente. Não é? A orientação profissional. Antigamente, mulher era para ser enfermeira ou professora, né? Eram as chamadas profissões femininas. Não é? Mulher para fazer engenharia, não é? Minha sobrinha que foi uma das únicas engenheiras na turma dela, não é? Mulher para fazer até mesmo medicina, não é? Não. Pois bem, será que de uma certa forma a gente ainda não mantém uma certa, não é, direcionamento profissional nas tarefas domésticas? Será que aos meninos cabe lavar o banheiro e levar o lixo lá para fora e as meninas forrar as camas? Não é? Né? Será que as meninas fazem isso? Ou os meninos? Será que os meninos aprendem a cozinhar? Será que os meninos aprendem a lavar prato? Acho que não. Acho que não, né? Os tipos de leitura, os filmes. Como foi, Parangaba? Eu vi lavar prato depois de velho. Isso aqui é um testemunho, né? Levante-se e venha dar o testemunho aqui na frente. Ainda bem que aprendeu, né? E a linguagem, né? Aos homens é permitido dizer nome feio, não é? A gente, mas você, uma mocinha, dizendo uma coisa dessa, mas a gente não diz ao menino, mas você, um homem que vai ser um homem de bem, com uma linguagem chula dessa, não é? Não, homem pode. Tem mais alguns exemplos? Com certeza tem muitos outros exemplos. E eu estou fazendo uma reflexão alto aqui, estou contando a minha própria história, né? A gente... Tem uma outra diferença, mas essa é bárbara, é terrível. Bom, O rapaz chega na rua, num canto, num muro, assim, pode fazer xixi. Imagina se uma mulher vai fazer xixi na rua. não é verdade? É verdade, né? E por aí vai, né? E por aí vai. Agora, nós estamos educando este povo. Nós, espíritas, nós mulheres, nós homens, estamos educando nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, não é? E aí, que compromisso a gente tem na realidade com isso? A 821, gente, é para concluir, está na hora. As funções que a mulher é destinada, a que a mulher é destinada pela natureza, terão importância tão grande quanto aquelas deferidas ao homem? Sim, não é? Tão importante quanto, pois bem, maior até. Sim, maior até. Está se falando em função, né? Não está se falando em direito, em função. É ela que dá as primeiras noções de vida. Então, essa relação, não é? Eu acho que eu errei, mas contei. Essa díade mãe e filho, que é uma díade biopsico socioespiritual, que uma grande psiquiatra, Melanie Klein, falou disso e fala disso com uma beleza muito grande. Essa, indubitavelmente, é especial. E é tão especial que a gente, dentro da nossa doutrina, sabe
Quantas e quantas vezes o espírito da mãe e o espírito do ser reencarnante se encontram na preparação da vinda a essa encarnação. Então, essa díade, quando a gente fala assim, a mãe, ela não tem um corpo estranho. A gente, quando estudava, e dizia assim, menina é corpo estranho, tem que sair. Brincando na obstetrícia, né? Mas não, o menino faz parte da mãe. Então, essa história que muita gente que é a favor do aborto diz, não, é o corpo da mulher, ela tem que decidir sobre o seu corpo. Não, não. O corpo da mulher é um, aquele ser é um outro ser. Agora, os dois estão umbilicalmente, sem ser simbólico, interconectados. Ele ouve a voz da mãe, ele sente a irritação da mãe, ele sente quando ele é rejeitado e muitos processos, e a Vera sabe, né? Eu não posso. Cadê a Luzinete? Me corrija se eu estiver errado, né, Luzinete? E quantas questões, né, psíquicas a criança já carrega desde a maternidade por sentir-se rejeitado, por exemplo, né? Já nasce com aquele sentimento de baixa autoestima, de não sabe para que veio para o mundo. Por quê? Porque foi rejeitado durante a maternidade. Só para dar um exemplo. Pois bem, a gente tem que lembrar que a maternidade começa na fecundação. E essa díade, criança e mãe, essa é a coisa mais linda que existe quando a gente pensa na integralidade do ser. A gente consegue perceber a integralidade mãe e filho nessa proposta reencarnatória que muitas vezes é uma necessidade de resgate, mas que muitas e na maioria das vezes é uma oportunidade de aumentar mais os laços afetivos, do companheirismo, da necessidade de ajuda mútua, da compreensão alargada, porque a gente não está aqui só para aprender a ser tolerante, a gente está aqui para aprender a ser mais tolerante, né? A gente está aqui para aprender a ser mais carinhoso. E minha gente, um filho quando nasce e quando a gente bota para mamar e depois durante toda a vida deles, é uma díade que corta o cordão umbilical, mas permanece essa relação, por mais afrouxada que seja e por mais difícil que seja. Pois bem, esses seres, né, eles transitam de uma forma de integralidade, mas numa visão multidimensional, não é só nessa dimensão. A ou a multidimensionalidade começa lá atrás, começa quando se planejou a reencarnação, começa quando houve lá atrás, na vida espiritual de um e de outro, uma proposta de encontro. E nesta proposta de encontro, a única missão que os dois assumem é crescerem juntos, é se aperfeiçoarem juntos, através de uma reencarnação que oportuniza a ambos a esse crescimento, a essa aprendizagem. Se lembrem também que as famílias não são famílias somente biológicas, são essencialmente famílias espirituais. E aqui está a nossa mãezinha, não é? Olhando, fitando, não é, o céu, e com certeza pedindo para que este filho seja um filho com quem ela possa conviver e crescer.
No plano espiritual, o processo reencarnatório é trabalhado intensamente para que se ajustem os espíritos reencarnantes para um novo tipo de aprendizado. E as perguntas que a gente faz: que espíritos estamos ajudando a evoluir? Buscamos realmente a completude quando educamos os nossos filhos? Entendemos de fato que a completude evolui para a plenitude, que pode ser mais rápida ou menos veloz? Vai depender de como nós estamos moldando as futuras gerações, que nada mais são do que espíritos que são nossos filhos quando nascem. E aí, o que fazemos com os nossos preconceitos, inclusive o preconceito de gênero? Finalmente, a responsabilidade conosco mesmo. Porque nós estamos aqui já conhecendo a doutrina. Nós conhecemos o Evangelho e as inúmeras passagens em que Jesus mostrou o valor da mulher. Inúmeras são as passagens em que Jesus demonstrou para um povo que era patriarcal a importância e o valor da mulher. A responsabilidade com nossos filhos, que redunda na responsabilidade com o futuro de toda a humanidade. Chico nos diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada vez melhor. Homens e mulheres que me assistem, que me ouvem, esse é o convite para todos nós. E Jesus nos dá inúmeros momentos e nos faz esse convite. Quando Jesus diz assim: deixai vir a minhas criancinhas, ele está se referindo a nós, criancinhas que ainda somos na beleza de vivências sucessivas para evoluir. Mas Jesus não vem nos buscar no colo, como lá no Evangelho. Ele diz: deixai vir a mim. Não somos nós que vamos a Jesus. Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os fatigados, porque receberão consolo. Bem-aventurados nós, felizes sejamos nós, por nos afligirmos, por estarmos ainda tão distantes da maravilha que é o Evangelho, e agora melhor compreendido através da doutrina espírita. Nos aflijamos, mas tenhamos certeza de que podemos chegar lá. Basta que a cada dia, a cada momento, nós sigamos passo a passo em direção a esse Jesus que nos espera para nos dar este abraço de afeto, de carinho, de benevolência de que nós precisamos. Que possamos fazer isso todos os dias das nossas vidas. Boa noite.